Hello everyone, I'm teacher Luana. Oi gente, eu sou a professora Luana e hoje nós vamos falar sobre estratégias de leitura. Existem diferentes estilos de leitura em inglês para as mais diferentes situações. Páginas na internet, que é o que a gente mais tem lido hoje em dia, né, gente? Romances, livros, textos, manuais, revistas, jornais, correspondências, enfim, são muitos exemplos que podemos citar no momento. As estratégias de leituras que serão ensinadas na aula de hoje, como o próprio nome diz, vão nos ajudar a compreender melhor os textos em inglês em diferentes situações. Como a leitura é um processo para ler de forma mais ativa, rápida e eficaz, procure quebrar o hábito de ler palavra por palavra. Pessoal, para entender um texto em inglês, você não necessariamente precisa entender cada palavrinha daquele texto, tá? Não se preocupem, tá, em interpretar cada palavrinha, não é necessário. Use o seu conhecimento prévio sobre o assunto. Gente, nós temos uma bagagem de inglês enorme que vocês nem imaginam. Porque como o inglês ele ganhou um espaço muito grande, às vezes a gente nem sabe que a gente sabe. Sabe aquela situação? Não sabe que sabe. Por exemplo, a palavra hot dog, a palavra Sunday, são palavras que estão presentes no dia a dia, são palavras da língua inglesa, são palavras que a gente pode encontrar em um texto em inglês, tá? Então a gente tem uma bagagem de inglês muito grande e a gente pode se deparar com essas palavras em textos e vamos usar essa bagagem, esse conhecimento de mundo que a gente tem nas nossas leituras. Observar os aspectos visuais do texto, a presença ou ausência de tabelas, números, gráficos. Gente, observem as estruturas. Às vezes as imagens, elas falam tanto, às vezes as imagens já dão tantas dicas. Observar as palavras cognatas. As palavras cognatas são aquelas que as grafias são iguais ou semelhantes e possuem o mesmo significado. Por exemplo, different, future, human, idea, music, present, television. Gente, palavras cognatas são aquelas que são semelhantes entre a língua portuguesa e a língua inglesa e possuem o mesmo significado. E o legal é que elas são a maioria. E pelo menos 30% de um texto na língua inglesa possuem palavras cognatas. E isso é ótimo para a gente. Aproveitem, tá? Aproveitem, observem as palavras cognatas, mas também cuidado com os falsos cognatos. Eu aconselho vocês a pesquisarem, fazerem uma listinha, olharem na internet, coloquem assim, falsos cognatos e aprendam alguns, porque eles também podem enganar a gente, como esse personagem aí da imagem está sendo enganado. Push não significa puxar, significa empurrar, é um falso cognato. Bom, trouxe aqui um texto para vocês verem que com essas estratégias que eu acabei de ensinar, a gente consegue entender muita coisa. Vamos lá, vamos ficar então, por enquanto, só no primeiro parágrafo, tá bom, gente? Porque a gente não tem muito tempo. A imagem, muita gente já deve ter conhecido essa autora aí, essa mulher, mas quem não conhece já devem ter identificado essa palavrinha aí, Harry Potter, né?
essa é a autora de Harry Potter. E olha só o tanto de palavras cognatas que tem só nesse primeiro parágrafo. Tem a palavra author, que significa autora, announced, publish, só em um parágrafo. Então, só em um parágrafo, a gente já consegue entender muita coisa. E essas duas palavrinhas aí que eu circulei, são palavrinhas que provavelmente a gente já possui devido ao nosso conhecimento de mundo. Palavra book, palavra first, são palavras muito comuns, palavras que podem fazer parte do nosso dia a dia. Então, o que que diz aí nesse primeiro parágrafo? Author J.K. Rowling has announced plans to publish her first novel for adults. Que a autora J.K. Rowling anunciou que planeja publicar seu primeiro romance para adultos, which will be very different from the Harry Potter's books, que vai ser muito diferente dos livros de Harry Potter. Olha só, agora eu vou ensinar para vocês algumas técnicas de leitura, ok? A técnica scanning. A técnica scanning, ela é usada para encontrar informações específicas em um texto. É aquela técnica assim legal quando para você responder aquelas perguntas que a professora passa em prova. Quando fulano nasceu? O que aconteceu com a personagem da história? Ou seja, você vai procurar informações específicas. Usando o mesmo texto e a técnica scanning, procurem aí para mim qual o nome da editora que publicou Harry Potter. Vamos lá. Procurem aí para teacher. E usando também, gente, as estratégias, tá? Os verdadeiros cognatos. Gente, a editora que publicou, o nome da editora que publicou Harry Potter é Bloomsbury, certo? Como a gente conseguiu identificar a palavra published? Nos ajudou bastante, o verdadeiro cognato. Talvez vocês podem ter parado ali, ó, porque ali também tem a palavra published, certo? Mas aí a gente usa o conhecimento de mundo. Depois dessa palavra published, tem a palavra worldwide, que não está com letra maiúscula. E nós sabemos que nomes próprios devem ter letra maiúscula. Então, nosso conhecimento de mundo nos leva a pensar que essa opção não é possível. Agora vamos falar sobre a técnica skimming. Gente, a técnica skimming, ela permite identificar a ideia principal, o sentido geral do texto. Sabe? Quando o professor pergunta assim, o texto fala sobre o quê? Aí você vai usar a técnica skimming. Estratégias para realizar o skimming. Leia títulos, subtítulos e legendas, observe as ilustrações, leia a primeira e a última sentença de cada parágrafo. Olha só, esse textinho, gente, grow long, strong nails. Facilmente a gente consegue, né, identificar qual a ideia principal dele. Facilmente a gente consegue usar a técnica skimming e identificar a ideia principal. Por quê? Porque ele tem imagem, né? Tem o after e before. E a técnica skimming
ela pode ser usada e o ideal dela é para você saber se você tem interesse na leitura ou não. Essa leitura aí, quem vai ter interesse? Se você tem as unhas, você precisa desse produto aí, que faz as unhas ficarem fortes e saudáveis, se você tem problema com crescimento de unha, provavelmente é um texto que você vai querer ler, né? Porque de cara você já vê que esse produto é para crescimento de unha. Se não, você vai passar. E agora nós vamos para o nosso exercitando, colocar em prática as estratégias que aprendemos, ok? E de cara vocês já usaram aí, né, a técnica skimming, antes mesmo de eu perguntar, por conta da ilustração e do nome, e já sabem qual é o assunto do texto, não é? O assunto do texto, o naufrágio do navio Titanic, mas eu vou dificultar um pouquinho. Question 2. Como o autor descreve o Titanic? Aí é a técnica scanning. Procurem aí no texto para mim a informação específica. Como é que ele descreve o navio Titanic? Informação específica. Gente, passem a vista. Vocês vão achar sim que eu sei. You are so smart. Vocês são muito inteligentes. E ele descreve o Titanic como: She was the largest and the most luxurious ship ever built. Ela era maior e o mais luxuoso navio já construído. Quando e como foi o acidente que ocasionou o naufrágio do Titanic? Outra informação específica, vamos usar novamente a técnica scanning. Procurem aí para mim. Difícil achar? Não, né, gente? Porque aí tem a data, né? O ano. Facinho. At 11:40 p.m. on April 14th, 1912, she struck an iceberg. Às 11h40, tá? Em 14 de abril de 1912, ele chocou em um iceberg. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Nos vemos na próxima aula e não esqueça de visitar a plataforma Eduque.